povo, eu de novo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Deixa seu like aqui, compartilha, porque nós precisamos aí da sua audiência, viu? Se você não viu os outros conteúdos, você está perdendo. Tem muita coisa boa, tem muito ensinamento aí. E hoje, mais aula para você que é cantor, para você que gosta de cantar, para você que usa a voz como trabalho. Às vezes a gente fica falando só de cantor, um professor usa muita voz, um médico usa muita voz, eu uso muita voz. Falar nisso, eu preciso fazer um tratamento também. E nada mais eficiente, de excelência, trouxe aqui a minha amiga Leilane. É um prazer Seja estar aqui com bem-vindo. você. Muito bom participar desse podcast chiquérrimo. Leilane é uma fono, uma amiga querida, foi apresentada pela Kézia, pela Priscila Faria, que nos abandonou, está lá nos Estados Unidos. Priscila, I love you. E sempre a Kézia falava muito bem de você, a Leilane também é uma boa profissional, tá? Vocês estudaram juntos, né? Estudamos, Estudaram nós juntos. estudamos juntos, fizemos algumas matérias da graduação juntas e fizemos a especialização em voz cantada e falada juntas também, lá Tá nas certo. Ciências Médicas. Que legal. Leilane, eu tô ficando assustado, porque a gente sempre tem falado desse assunto sobre cuidar de voz. Uhum. Mas parece que quanto mais eu falo, menos gente trata. Eu não sei se as pessoas estão com medo de tratar e descobrir que tem Com algo medo da da realidade, né? realidade. Mas nós tivemos aí, né, um caso recente do Eli, né, que teve É. que operar a voz, e o Ricardo Rocha, no qual você está cuidando agora também, que é o cantor, com esse problema de voz, esse problema nas fendas e por aí vai. Como que você está vendo isso que os cantores, vamos falar com dos cantores primeiro, que é a minha área, né? Eles não gostam de tratar, o que é a desculpa deles? Na verdade, os profissionais da voz, eles esperam o negócio ficar ruim para procurar a gente, o fonoaudiólogo. Então, assim, são raros os cantores e os professores que chegam no nosso consultório para fazer só um fortalecimento muscular. Então, eles chegam lá no nosso consultório já com alguma coisa, ou rouquidão de muito tempo, ou muito cansaço vocal, muitas coisas que impedem eles de fazer a agenda de show, então já chega para a gente já com uma patologia. Mas eu percebo também que eles têm muito medo de saber da realidade, de chegar, fazer uma vídeo das pregas vocais e descobrir que tem alguma patologia. Mas eu sempre digo para eles assim, é melhor a gente saber rápido, para a gente tratar rápido, para não precisar de chegar numa mesa de cirurgia, né? Ó, isso é muito interessante, porque eu vou falar aqui, muita gente vai achar que é palhaçada, mas não é. Nós, os homens, temos um tal do exame de toque aí. O povo morre de preconceito, de vergonha e tudo. O pessoal de antigamente morria muito por falta desse conhecimento, né? Exatamente. E o meu pai e meu avô teve. Então eu fui obrigado a fazer isso muito cedo. E ele falou para mim que o medo da pessoa descobrir que se tinha uma coisa tão grande, que eles preferiam arriscar e depois não tinha mais jeito de Pois tratar, é. ia morrer. Lógico, eu vou todo ano, estava querendo passar até para mensal, semanal, mas aí também já é demais, né? Ou ficar só em ano em ano. Mas interessante que o medo de descobrir no começo, e aí quando chega no final, tá tudo Já arrebentado. tá tudo errado. Ontem eu encontrei com uma paciente que ela virou para mim e falou assim: Leilane, eu sei que está acontecendo alguma coisa com a minha voz, com a minha prega vocal, mas eu tô com tanto medo de fazer a vídeo porque eu sei o que eu vou encontrar. Eu falei: não fica com medo, é melhor a gente descobrir agora, que às vezes a gente fica conjecturando na nossa cabeça que é uma coisa E não é. muito ruim e é fácil de tratar e a gente faz um tratamento intensivo e já resolve. Agora deixa eu perguntar uma coisa, você tem mais paciente que que te procura realmente porque não está aguentando mais, ou porque realmente quer fazer um tratamento espontâneo, só para ver como é que tá a voz? Não, geralmente são pessoas que já estão com alguma patologia. Já chega para mim ou com uma fenda, com um nódulo, já chega paciente chorando, em desespero, achando que não vai conseguir cantar mais. Então, assim, além desse trabalho de cuidar da voz, a gente cuida da pessoa. Pessoa. Você tem mais, seus pacientes são mais cantores? Não, é muito rotativo, sabe?
Porque assim, tem épocas do ano que aparecem mais cantores. Ó. Tem épocas do ano que aparecem mais professores. Então, é bem Loucura. rotativo. Geralmente, eu tive uma demanda muito alta o ano passado de professor, porque nós tivemos uma perícia, o concurso foi chamando os professores, a gente teve uma perícia, então os professores não faziam a vídeo da prega vocal, e aí quando descobria, o tempo era curtíssimo para tratar, para passar pela perícia no concurso onde eles tinham passado. Então, a primeira lição de hoje, cambada, esquece os cantores um pouquinho. Professor, a dica aí, professor precisa cuidar da voz. E não precisa perder a voz para tratar, não. Esse uso constante da voz do professor, pergunta de leigo, resposta de inteligente. Esse uso constante da voz todos os dias é diferente o tratamento de quem canta uma vez por semana, 2 vezes por semana. Como é que funciona essa logística de tratamento? Então, eu sempre digo que os profissionais da voz são atletas. A gente pode compará-los a um atleta. Por exemplo, um corredor. Se ele não condiciona a musculatura corretamente, no dia da corrida, ele não vai chegar lá de um jeito que ele precisa para ele correr. Então, os professores e os cantores, eles são atletas da voz. Eles precisam condicionar essa musculatura para quando for fazer o uso da voz, ele já está em perfeito estado e quando a musculatura tiver que ser recrutada, ela já está lá No jeito. no jeito. Mas eles gastam mais? Existe isso? O professor gasta mais do que o cantor? Porque ele dá aula todo dia, não existe isso. Não, é muito parecido assim, sabe, as patologias. É claro que o professor, pela minha experiência na clínica de voz, eu vejo que eles gastam muito mais do que os cantores, porque eles usam a voz todos os dias Pois é. por muito tempo. Isso eu tô te falando. Então, eu tenho professores que eles dobram, né? Faz a dobra. Sim. Ele não fala só de manhã. Eles, quando têm a oportunidade para dobrar, para ganhar mais, eles vão e dobram, né? E o cantor, acaba que eles começam a cantar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou até sexta, sábado e domingo. Então, eu preciso desse tempo de condicionamento. E é muito difícil a gente chegar para um profissional da voz e pedir para suspender a sua carreira, Não tem jeito. para de dar aula, diminui, como que a pessoa vai viver? Então eu tenho que trabalhar em cima do que eles me trazem, né? Aqui, a realidade, trazendo agora para o lado da música, que é o lado que eu estou mais envolvido, eu vou falar com você, eu estava falando do com a Priscila, eu tô com a impressão que 90% do mercado seus ainda não é explorado. Porque por mais que você tenha muito paciente, por mais que os outros profissionais tenham muito movimento, eu ainda acho pouco, porque de cada 10 que eu converso, tô falando sério, acho que 9 não trata. Tô falando da minha turma. Aham. A Eu pergunto- estatística é muito pequena, né? Muito. Antigamente, a fonoaudiologia era vista como um problema, né? Tipo, se você vai na fono, você tem alguma coisa. Mas hoje, graças a Deus, virou a gente é tipo um amuleto deles, assim, é uma segurança. Virou assim, ó, eu preciso ter uma fono para eu dar conta da minha agenda. Então, hoje as pessoas têm um orgulho de dizer que faz fono, tanto que tem muito mais publicação nas redes sociais, mostrando, as pessoas fazem questão de mostrar que tem uma pessoa que acompanha para cuidar da voz. Eu vi isso de perto acontecendo com os cantores que eu trabalhei. Vi de perto o tratamento que a Priscila fez com alguns cantores que não estavam trabalhando, estavam trabalhando comigo na época. E eu descobri, é igualzinho a fisioterapia. Isso. Quando você machuca, é bem aos poucos, né? E às vezes a gente acha que chegar lá vai resolver o problema da voz, mas é físico, né? Isso. Eu gosto de dizer isso assim, o atleta, né, que é o corredor, ele não vai ter lesão na prega vocal, ele vai ter lesão no pé, na canela, no joelho, ele vai ter lesão nessas partes. O profissional da voz, ele vai ter lesão na prega vocal, gente. Então, assim, a voz, ela é uma coisa nata, né? A gente nasceu e aprendeu a falar, é uma coisa nata, mas a gente só percebe a importância dela quando a gente perde. Agora deixa eu te falar, você acha que não estou falando em termos de porcentagem, mas sei lá, me dei essa pergunta aqui agora. Aham. Se os cantores, os profissionais da voz,
independente de estar ruim ou não, começasse a tratar independente, o número seria mais fácil de cuidar para frente, né? Muito mais, muito Não mais. teria tanto problema sério igual a gente tem hoje. Isso, muito Pelo que você mais. falou aí, 90% de procura que já está arrebentado. Ah, tá, sim. E aí, quando me procura, hoje eu tô com 2 pacientes lá no consultório que não tem patologia nenhuma, e aí eu já fico super empolgada, porque aí eu trabalho com condicionamento. Ah, certo. Então é como se fosse uma academia. Eu não preciso tratar aquela patologia, ter mais cuidado com os exercícios, ter mais Ah, que legal, todo, interessante. todo aquele Porque se processo. está machucado, tem que ter um processo. Sim, eu não posso já entrar com o condicionamento, com aquele exercício mais pesado. Mas quando eu não tenho lesão nenhuma, eu já condiciono para quando a pessoa for cantar num show mais pesado, ela já está excelente. Aqui, eu, por exemplo, eu estava brincando aqui, eu uso muito a minha voz, e eu nunca fiz um exame, mas vamos supor que eu não tenha nada, certo? E o tratamento que você começa comigo, tecnicamente, me explica qual que seria, só para o leigo entender aqui, qual que seria o tratamento do início, quem não tem nada e quem já está machucado. Explica tecnicamente, como é que é esse exercício? Sim, na verdade, a gente inicia sempre com o apoio respiratório, que o apoio respiratório ele é a base da nossa fonação, né, que é para sair a voz. Então, é o seguinte, o processo é, eu saio dos pulmões o ar, vou nas pregas vocais, gero uma vibração das pregas vocais, que gera uma onda sonora que vem para as cavidades a oral, do crânio, né, que a gente tem um monte de cavidades do nariz, e aí ressoa o som. Então, a gente precisa começar daqui para ir para lá. Então, sempre a gente inicia o tratamento, independente se tem patologia ou não, a gente precisa desse apoio respiratório estar condicionado e entender que a respiração é daqui. É um apoio respiratório que a gente tem um monte de músculo, além do diafragma, que todo mundo conhece, né? A gente tem um monte de outros músculos responsáveis pela respiração. Então, a gente condiciona esses músculos para que quando o ar for nas pregas vocais, ele ir de uma forma mais dinâmica para a prega vocal vibrar, e aí depois a gente aprende as ressonâncias, né? O uso da voz de peito, da voz... Sim, mas isso você está pegando, igual a gente perguntou isso do começo da pessoa. Sim. Se uma pessoa chega já lesada, você não pode começar assim. Não, eu começo com Sempre começa assim. eu começo sempre pela respiração, mas depois eu vou para a prega vocal. Aí eu lanço mão de recursos que potencializam os exercícios, que é a termoterapia, a crioterapia, eu faço uso de laser, ultrassom, eletroestimulação, massageadores. Então a gente usa um monte de coisas que a gente chama meio que de spa da voz, para a gente conseguir recuperar essa voz. Besteira que eu já ouvi. Ah. Hoje é dia de falar a besteira que eu quiser. O profissional está aqui. Fiquei sabendo que não pode ir na fono 3 vezes por semana, 2 vezes, que isso machuca a voz. Não, atualmente existem alguns estudos que, inclusive, eu tenho usado muito lá no consultório, que é a terapia intensiva, que a gente pode sim, e mais de uma vez. A gente pode até uma semana, se quiser, para fazer a terapia intensiva, para a gente correr atrás do período que a pessoa não teve a oportunidade de ir para a fono. Então, peraí, vamos fazer propaganda para a Leilane aqui. Vamos lá. Explica um pouquinho aí para o cara que está precisando de... Não sabe se quer fazer a terapia intensiva. intensiva. Fala para nós como é que funciona, o que é que você faz? Então, a gente tem 2 tipos de terapia, que é a terapia convencional, que aí o paciente vai uma vez por semana, vai fazendo os exercícios em casa e depois volta na sessão para a gente refazer os exercícios. A terapia intensiva você pode ir todos os dias, inclusive quem não pode ir todos os dias, a gente pode até mais vezes no dia fazer a sessão. Interessante. Aí só tem que dar o tempo de segurança para não fadigar o músculo. Certo. Mas existem agora os estudos mais atuais Interessante. dessa terapia intensiva. Então, Muito falaram besteira legal. para mim isso aí. Ó. É muito legal. A gente pede pelo menos 12 sessões para refazer a vídeo das pregas vocais. Então, a gente pode fazer as 12 sessões que duram 3 meses, ou a gente pode fazer as 12 sessões, que é a terapia intensiva para refazer. Então, é todos os dias ou 3 vezes na semana. É como se fosse fazer uma fisioterapia. Exatamente. Exatamente. Colocar na cabeça que não podia, que tem que ser só uma vez por semana.
Não, peraí, então tá uma coisa errada. Os caras não estão indo nem uma vez por mês, nem por semestre. Pois é. É uma pena, porque é um facilitador, é uma ajuda tão grande para a pessoa continuar seguindo a carreira, né? Porque se passa esse time da ajuda do profissional, ele acaba lesionando lá na frente e a carreira dele, muitas vezes, um paciente que faria 5 shows durante a semana não consegue fazer mais, consegue fazer só 2 shows porque não tratou antes, né? Essa lenda que eles contam aí que a Ivete leva a fone dela pro show do carnaval, que isso é verdade É mesmo. verdade, é É pra não verdade, cansar a voz é mesmo, pra verdade, ajudar mesmo. é verdade. É muito intenso o show, É, 10 horas de show lá por dia, é muito então intenso. precisa fazer isso. Eu lembro do Thales também, levou a menina de São Paulo para acompanhar ele. Sim, e aí os recursos eles entram assim de uma forma fantástica e surreal, né? O uso do laser, o uso de ultrassom, o uso do soro fisiológico, de alguns carb-up, alguns alimentos que ajudam na recuperação energética rápida da pessoa voltar para o palco. Inclusive o Ricardo, ele tinha me contado de uma demanda que ele tem de show, que é o dia inteiro. Sim. Então ele faz 2 cultos, 3 cultos no mesmo dia. Então eu conversei com ele sobre algumas formas de não deixar a voz dele cansada. Mesmo que eu não esteja presente lá, ele vai saber Legal. cuidar da voz dele com essa alta demanda. Ó, eu lancei um curso, inclusive fazer uma propaganda aqui, viu? www.fernandega.com. É um curso sobre gestão de carreira, carreira musical na prática. É um curso simples. E eu falo lá pro abençoado, ô abençoado, você tem que cuidar da sua voz. Quando você relatou aqui agora, que o Ricardo trabalha comigo, tá fazendo 2, 3 cultos lá durante o dia, e no último culto ele falou, não, minha voz está muito cansada. Eu falei no vídeo aí para vocês, no meu Instagram, que uma dica que eu dei, para você cantar bem, para você ter uma performance boa, se você não tiver uma boa voz, uma condição boa de cantar, você não canta não. Não. Isso atrapalha, porque você vai ficar chateado, você não conseguindo atingir as notas, certo? Se Exatamente. estiver falando besteira aqui, você repreende. Você não consegue ter confiança, você não consegue alcançar as notas, e aí o que acontece? A sua performance interfere naquilo que você tem que entregar. Nossa, você falou uma coisa muito importante, assim, eu tenho visto cada dia mais lá na clínica de voz, independente se é professor ou se é cantor, qualquer profissional da voz, que o emocional, ele age diretamente nas pregas vocais. Sério? Existe uma patologia que chama, uma disfonia, patologia não, uma disfonia que chama psicogênica, que ela é diretamente relacionada ao emocional. Teve um dia lá no consultório que eu atendi, na minha agenda lá do cotidiano, 3 pacientes com disfonia psicogênica. Uma tinha brigado na academia, chegou rouca no consultório. A outra estava no processo de separação, chegou rouca no consultório. O outro foi participar de um podcast, ficou nervoso, perdeu a voz. Então, assim, o emocional, essa coisa de você ter a sensação de não conseguir cantar, de não conseguir chegar no último show dando Pode conta, atrapalhar, não pode? A entrega? às vezes, nem era só você fazer um exercício, alguma coisa que a fonoaudióloga passou para você cuidar, que você vai chegar. Mas se você não faz, o seu emocional, com certeza, não vai te deixar Eu chegar. dei esse conselho, dei essa dica, antes de conversar com ela, viu, gente? Foi mesmo. Porque eu acompanho de perto. Gente, eu sei até o dia da fonte, dia 9 de dezembro, né? Aí, ó, viu que perto. Eu comecei a apoiar isso, deve ser por causa eu fiquei muito ligado por causa da Priscila, por causa da Kelly, por causa de vocês, eu comecei a interessar muito sobre isso. É dos seus né? profissionais. A doutora Karina, eu quero fazer ela aqui, Isso. a otorrino, Aham. para ela falar sobre isso. E essa situação eu vi de perto. Eu vi que as pessoas chegavam no último show, no último culto, o último barzinho que for fazer da semana, a voz dela já não estava como o primeiro. E ela não conseguia ter uma performance. E a pessoa perguntava, o que aconteceu com você? Esse show seu foi ruim, esse culto seu foi diferente. Não era o cara que estava ruim, a voz dele estava péssima e afetou o emocional dela todinho. Foi Impressionante. impressionante. Então, tipo, as pessoas chegam no consultório com o emocional tão abalado, porque tudo que elas mais amam é cantar, ou falar, ou dar aula, ensinar, ou fazer o podcast, ou um jornalista. E acaba que perde isso
porque deixou, né? Então, assim, eu já tive casos que professores sentaram na minha frente chorando, falando assim, eu não consigo, eu saio das aulas, eu não consigo nem conversar com meu marido. Então, elas perdem aquele contato social e familiar. Já leva pra dentro de casa. Já leva para dentro de casa. Então, o emocional ele está muito direto a isso. Inclusive, eu vou soltar no meu Instagram hoje um Reels sobre isso, sabe? Falando sobre esse emocional. Deixa o seu Instagram. Eu vou deixar aqui, mas já fala aí Tá. pro povo aí. É @Leilane Caldas. Leilane com 2 L's e Y, Ai, tá, gente? É difícil. Nome Você difícil, hein, deixa senhor? escrito. Em vez de colocar L, E, I, não, tem que escrever 10Y, 15J e por aí vai. Artista, né, que Artista. fala. Aqui, deixa eu te falar, impressionante como eu tenho visto os cantores começando, esse curso de gestão de carreira meu, eu falo muito sobre a importância de você começar certo. Então a gente está muito preocupado em não querer passar pelos processos. E eu fico vendo muita gente gastando, eu não acho errado não, um bom vídeo, tá aí o pessoal aí, ó, fala comigo, Azaf, Thiaguinho, os caras do vídeo aí, ó. Tá certo, tem que fazer vídeo bonito, tem que vir arrumado assim pro podcast, tá certo, tem que vir feio assim, igualzinho, tá certo. A Lohane tá toda produzida aqui, nossa, olha aí, gente. Não, vem cá, pelo amor, Lohane, vem cá, vem aqui, pode entrar ao vivo. Entra ao vivo aqui, mostra ela aí. Gente, dá uma olhadinha na minha secretária, qual câmera que ela vai usar? Ali, fica aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, fica ali, ó. Aonde? Aqui? Senta aqui, Lohane. Aí, ó, só mostrar, essa é a minha secretária, a melhor secretária do país. Uma honra trabalhar com vocês. Tamo junto. Uma gentileza mesmo, né? Obrigado. E a Lohane também é cantora, mas só para dar uma descontraída. Mas é impressionante que tem que fazer isso mesmo. Tem que investir mesmo no corpo, na roupa e tudo. Mas as pessoas não estão cuidando do básico. É um jogador que não cuida das pernas, é um cantor que não cuida da voz. Então, se não tem voz, não tem cantor. Se não tem voz, não tem professor. Então, eu acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é uma vídeo das pregas vocais e procurar um fonoaudiólogo para. Hoje a pessoa chega lá, a primeira coisa que você perde ele é Primeira coisa, eu nem atendo. esse exame é que chama, não é um palavrão. Laringoestroboscopia. Ah, eu vou falar isso sim. Eu vou falar assim. Nem um dia inteiro eu vou decorar esse nome. Esse exame é para quê? Fala pro povo aí. É para a gente visualizar as pregas vocais, né? Então, o otorrino que faz esse tipo de trabalho, inclusive é a doutora Karine que trabalha junto com a gente, né? Sim, doutor, excelente. Muitos exames nossos. Ela vai com uma câmerazinha filmando lá as pregas vocais em movimento para ver se a gente tem alguma patologia lá na prega vocal, na estrutura laríngea, dá para ver tudo, é maravilhoso, tá, gente? Que legal, que é muito perfeito. Leilane, quando chega ao ponto de eu fazer cirurgia, é outro mito aí, depois pós-cirúrgico não volta ao normal, isso é lorota também. Então, gente, depende. Eu tô adorando isso daqui, porque eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, ótimo, né? sabe? Porque a gente, o fonoaudiólogo, tem o objetivo de tentar ao máximo não mandar o paciente para cirurgia. Então, a gente lança a mão de todos os recursos, de todas as terapias. Se precisar de fazer intensivo, se precisar de fazer em casa, você vai fazendo todos os recursos até chegar a um ponto que a gente vê e fala, não, peraí, vai ter que fazer cirurgia. Os meus pacientes eu não coloco na mão de qualquer profissional, não. O otorrino, inclusive, que é a minha parceira, a doutora Karine, que ela me permite acompanhar os meus pacientes. Legal. Ela operou ele, né? Ela operou ele, Ela me permite acompanhar os meus pacientes no bloco cirúrgico. Eu tive um paciente que a gente foi, fez a cirurgia e, graças a Deus, eu fui com ela, a gente trocou ideia lá no bloco cirúrgico, eu e a doutora Karine, e a cirurgia dela foi um sucesso. Hoje, a gente fez o pós-cirúrgico. tem um Fizemos o pós-cirúrgico, fomos com calma até ela voltar, conseguir cantar, e hoje a voz dela tá assim... Tá boa? Impecável. Tá impecável. Então, assim, gente, é o otorrino que você tem que procurar, de muita confiança, para colocar o seu instrumento de trabalho nas mãos. Tem que ser um otorrino que entende o valor da sua voz para você, para o seu profissional, para a sua carreira, para o seu emocional, para a sua vida. Porque quem é cantor e professor não é só sobre trabalho. Interessante que vocês fazem isso em conjunto, aí depois que ela opera,
faz a cirurgia e volta para você. Isso. Aí ela Aí- fica um período sem falar. Sem falar, né? Ela absolutamente nada e depois vem para mim. Aí passa alguns dias de fonoterapia, vai para otorrino de novo, aí é um processo que você tem que fazer a vida das pregas vocais com mais frequência, né? Para a gente ver como Sim, está o tá- andamento da cirurgia. Qual o maior problema que acontece nas ossos? O que é? Ó, geralmente Geralmente é fenda, fenda, a famosa fenda. fenda. É porque assim, gente, o nódulo, ele é posterior a uma fenda. Então, se você Entendi. começa uma patologia, possivelmente você vai iniciar com uma fenda. Ah, Se você não interessante. cuida da fenda, Ela pode virar aí nódulo. pode virar o E nódulo. o nódulo... Se você não cuida do nódulo, pode virar um cisto. Nossa, misericórdia. É. É muito Então, assim, importante. aí o cisto, o nódulo ele é reabsorvível, a fenda ela é fechada, só que o cisto não. O cisto, ele, se você deixar, ele vai ficando, e a gente vai para fonoterapia só para condicionar a musculatura ao redor para você aprender a lidar Nossa, misericórdia. com o cisto. Então, assim, o cisto ele não é reabsorvível. Então, pode ser que seja cirúrgico ou não. Aí vai ter que entrar em contato com a otorrino de confiança e ver se é melhor ela viver com o cisto Do que... do que fazer uma cirurgia ou é melhor fazer uma cirurgia do que ela viver com o cisto. Então, Ó. tudo depende. Completo, sim. Tudo depende. Agora, essa fenda, o que é essa fenda, hein? Hein? É chá de fenda? O que é isso? Todo mundo fala dessa fenda. O que é? Todo mundo tem problema na fenda? Não, tem nada disso não. É porque é o seguinte, a prega vocal, ela precisa, quando a gente faz a emissão de algum som, ela precisa vibrar e fechar. Quando a gente tem, por exemplo, o refluxo é um dos nossos vilões para abrir fenda posterior. Então, assim, o refluxo ele vai banhar a parte posterior da prega vocal. Fui aqui tem azedo só da gente. Isso. Ah, E eu vou te contar, tá? Tem gente que é assintomático. é? Você descobre o refluxo quando faz a vídeo das pregas vocais. Você tá brincando. Então eu posso Não estar... sente nada. Eu posso ser um... Pode. Pode sim. Então, esse refluxo, ele vai deixar a estrutura da parte de trás da prega vocal toda inchada, com edema, vermelho, tudo ruim. E aí, o que acontece? Abre a fenda. E aí, a gente tem uma fenda posterior. É claro, né, gente? Estou falando de uma fenda só. A gente tem Não, sim. outras zilhões de fendas. Tem muitas outras fendas. Interessante. Sim. Mas o refluxo, ele é um vilão, assim... Ele abre fenda, ele faz nódulo. Então, a importância da gente... procurar um gastro, um otorrino, uma nutricionista. Tem a ver com a alimentação. Muito É verdade que comer meia-noite e dormir é ruim? ruim demais. Muito ruim. E deitar é pior ainda. É Porque, sério? ué, porque se você deitar, na hora o suco gástrico Suco gástrico. volta. Eu já aconteceu comigo outro dia, que eu pensei que eu tava sentado no colo do capeta, porque esquentou aqui assim, veio aqui, ó. Falei, o que é isso? Falei que mesmo, o que é? Falei, nossa, um azido, um fedor danado de um suco aqui. É porque eu tinha, aí eu lembrei que você está lá, a princípio falou que tem que deitar de lado, tem um negocinho, Geralmente é do lado esquerdo. lado esquerdo, não é? Você deita do lado direito pro lado esquerdo ficar Olha que loucura, gente. pra cima, né? Porque o bicozinho, nem é bico que fala, né, gente? A parte do estômago que fica para cima, para não voltar o líquido. Sim. Porque se a gente deita pro outro lado, ele Pega fica essa- virado. Aí, Você deita pro lado esquerdo. do lado direito. Lado direito, do lado É, esquerdo fica Fica fora. pra cima. E é bom evitar de comer. Então tá tudo errado. O cara que vai pro boteco, vamos lá. Meia-noite o cara serve uma travessa, em vez de pagar o cachê, uma travessa de batata frita com batata doce, aquela carne que dá pra fritar 80 ovos durante a semana, cheio de gordura. Nossa, O cara gente, come e vai cantar e depois vai dormir. isso é uma realidade muito verdadeira, porque a maioria dos É muito presente isso, não é? presente, cara. A maioria dos meus cantores, eles passam por isso. Os bares, eles só oferecem esse tipo de coisa. E assim, eu fico com dó, porque o cantor tá lá, acabou de fazer o show, tá morrendo de fome. Gasta muita energia. Demais da conta. Gasta muita energia. Então, tá morrendo de fome lá e o lugar só oferece esse tipo de alimento, acaba comendo, vai dormir e aí dá o retorno. Tava vendo uma entrevista da dupla Chitãozinho e Chororó, tem um deles que tá falando lá que o cara falou que ele nunca mais ia beber. Cara, por que você não, sua voz é boa? É porque eu não bebo. Desde aquele dia ele nunca mais bebeu. Eu vi isso. Você viu, né? Aham. E a voz do cara É tem impecável. 55 anos, até hoje é a mesma coisa. Então, se a gente for pegar esse podcast hoje aqui, gente, você que tá cantando aí,
você que é professor, vamos falar da nossa área da música, Vamos. né? Vamos trazer a sardinha pro nosso lado. Vou te falar uma coisa, você tem que procurar uma fono, Otorrino um primeiro. otorrino, uma fono, fono, um nutricionista, gastro, um gastro, uma nutri. para você poder cuidar do seu corpo para não influenciar na sua voz. Sim. E de repente até um psicólogo para te ajudar a compor isso tudo aí. Exatamente. O psicólogo também entra muito forte aí nessas disfonias psicológicas. Tipo, assessor, eu vi uma cantora uma vez, não era um show muito grande, aí tinha dado problema lá com o som. E isso chegou nela, ó, deu problema no som. E ela começou a ficar nervosa demais da conta. E ela falou que acabou com o show dela. Ela ficou nervosa demais, não conseguiu lidar com a situação. E afetou a voz dela com força. Na hora. Essas coisas. E magra, magrinha em tudo, mas ela falou, eu não conseguia, eu não tive dinâmica, eu não tive performance, eu não tive nada, eu não consegui fazer nada no feio. Sabe como que acontece quando acontece isso? Na gravação de DVD de alguém, assim. As pessoas sempre em gravações de DVD dá algum BOzinho. Sempre. É o Sempre. que mais dá. Dá muito BO. E se chega esse BOzinho no cantor, a pessoa fica muito nervosa. Então precisa ter todo um trabalho por trás para ele dar conta de passar por cima desses problemas e Ó, entregar. Leandro, você tocou no assunto com a DVD, que é uma especialidade da GA Produções, isso eu posso falar. Eu gosto assim, eu não gosto de gravar DVD com um dia, eu gosto de gravar DVD com 3 dias. Por quê? Porque você monta tudo com antecedência. E um dia antes, você faz todos os testes com a banda, com os cantores, com o aluno. Então você já tirou a responsabilidade do dia da gravação, certo? O cara não precisa passar o som todo cantando todas as músicas, pode dar aquele miguezinho ali, tá. No dia do show, clima leve, tranquilo, todo mundo recebeu o dinheiro no bolso, todo mundo com dinheiro, a boa comida, boa alimentação, chega mais cedo, dá uma checada no som, aí o cantor vai pro camarim com 3, 4 horas de antecedência, e ali fica descansando sem conversar, um momento a sós, com Deus, com a família, e depois tem um período certo que vocês têm que fazer a preparação, faz a preparação, entra calmo pro show, isso dá um resultado, eu já vi, isso dá um resultado Dá um fantástico no show. Eu fiz fiz um DVD Aguachando de Raíssa, em ano de 2023 nós fizemos o primeiro DVD, e até a Pri foi a fone. Aí os cantores, precisa de fone, eu falei, você vai ver. Aí chegou, bom, tem um camarim bacana, tudo aí, a Pri chegou com 2 horas de antecedência, foi conversando com eles, já deixou bem à vontade, era o primeiro DVD dele. Aí fez o tratamento, falou, Gé, como que isso influenciou de eu poder cantar melhor? Eu atendi um paciente que ele foi fazer a gravação de 4 músicas. Não era um DVD, não. Ele foi gravar porque ele precisava de um conteúdo. Sim. E aí ele me levou para eu acompanhar, fazer o preparo. E aí ele, tipo assim, ele ia cantar um certo tempo, ia parar um pouquinho, eu ia reaquecer ele e ele ia gravar as 4 músicas. Você tem que ver o relato dele. Para mim, assim, Bernani, foi tão importante você estar lá comigo, porque se quando eu te via, eu me sentia mais confiante na certeza de que ia dar tudo certo. Executar bem o trabalho. Sim. Então a gente fez o preparo vocal dele e ficou sensacional. Ô, Leilane, vocês estudaram muito para isso, né? Muito. E a gente está conversando aqui de coisas bem especiais. Sim. Né? Eu acho que no dia a dia com você deve ser muito interessante. Primeiro por pegar vários casos diferentes. São várias pessoas, né? Eu falo que lá no consultório eu só pego rabo de foguete, gente. Isso é bom demais, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Cada paciente que só Jesus é muito diferente. É diferente do outro, mas isso acaba trazendo um know-how Claro. para você poder nos ensinar os incidentes hoje, né? Esse negócio eu brinquei aqui do refluxo. Cara, eu não sabia que isso era tão prejudicial. Muito vilão. A saúde vocal, né? E a gente falou dos botecos, eu não estou criticando quem trabalha, né? De jeito. Mas é uma comida presente que a gente está falando, é o que eles colocam. Eles não vão fazer um camarim para vocês, né? Das coisas que tem que comer, aquele negócio todo. Mais mitos, hoje é o dia de tirar os mitos. Esse negócio, beber gelado faz mal, tomar cerveja faz mal, tomar coca gelada antes do show faz mal, depois do show faz mal, tem que comer maçã, não pode comer banana, melancia. Fala para nós aí. Então, é o seguinte, as bebidas alcoólicas principalmente, né, vai anestesiar as pregas vocais, a pessoa vai estar achando que vai estar tudo certo e acaba que causa um abuso vocal. Além desse abuso vocal, porque assim, a bebida ela anestesia o corpo inteiro, logo vai anestesiar a prega vocal. Além dessa anestesia, a gente tem o refluxo, porque tem gás, né?
Então, a pessoa bebe e fica rotando o tempo inteiro, fica com aquela sensação de fazinamento. Vale também para água com gás, refrigerante, tudo que tem gás vai fazer mal para a voz por causa do refluxo, Entendi. entendeu? Só a bebida alcoólica que vai causar uma anestesia, né? Que a diferença entre eles é a anestesia, que você vai causar um abuso vocal, mas o gás está lá presente, Mesma coisa. mesma coisa. A maçã é um excelente. Antes de comer maçã antes. Pode comer maçã antes de cantar. É uma excelente fruta. Banana também, ela traz uma energia rápida para o corpo. Uva passa também. Aqueles mix de castanha do Pará, não sei o quê. Tem um tempo deu? Não tem. É assim, é claro que cada Nada em excesso paciente, também, né? né, e nada em excesso, e cada pessoa reage de uma forma. Então, a gente fala no consultório que a gente chama de provas terapêuticas. Então, a gente vai fazendo as provas terapêuticas. Para cada pessoa, os recursos vão agir de algumas formas. Então, por exemplo, a termoterapia, que a gente usa a crioterapia. A gente usa o gelo no pós-show antes de dormir, mas nem todo paciente Ótimo. não, nem todo Considerado. paciente aceita. O corpo reage de uma forma Entendi. diferente. Então, a gente precisa fazer um teste num dia que não for de muita intensidade para ver se o corpo do paciente vai aceitar. Mais um toque, então. Você que é cantor, você precisa ter uma fonte de confiança, Com um otorrino de confiança, porque esses testes são feitos antes. E ela te acompanhando no seu show na gravação, você vai descobrir, ó, aqui não é legal não. Não, É igualzinho de todo médico, né? Precisa saber qual que você reage, né? exatamente. Olha pra você ver que loucura. Uma vez eu fui internado e de repente meus dedos ficaram roxos. A minha esposa, o enfermeiro, os dedos é tudo roxo. Eu não posso tomar Plasil na veia. Eu só posso tomar Plasil de comprimido. Olha pra você ver. Como é que o médico quer saber? Não era meu médico. Sim, Então a fome também tem que ser a fome do cara. sim. Porque a gente está falando aqui de uma maneira geral, mas eu conheço um cara que ele bebe há 200 anos, ó, pra você ver, 200 anos. Eu não sei, tecnicamente, eu vou falar besteira, tecnicamente pode estar todo arrebentado. Mas eu não consigo ver esse cara cantar mal nunca. Mas é um que eu conheço só. Sim. Não, eu tenho alguns pacientes que queixam disso, sabe? Tipo assim, mas fulano faz tudo errado, por que que comigo? Eu faço tudo certinho, comigo dá isso. Gente, é o que eu falei, assim, cada corpo reage de uma forma, e às vezes esse moço aí, ele tem técnicas que quando ele canta, ele usa ajustes que não machuca a prega vocal. Esse negócio é individual. Presta atenção, meu colega, é um cara estudioso, meu amigo Léo Serra, ele falou, tá provado que esse negócio de você comer, dar dor de barriga é mentira. É a comida que você comeu um dia antes. Eu desafio você, a qualquer hora que eu faço exame de fezes, você, a hora que você quiser. Se eu comer um doce aqui agora, um chocolate, toma água. Você não tem uma intolerância, não? Não sei, eu já fiz tudo sem imaginar. Deus me criou assim. Então, eu já cansei, parece ridículo, eu já cansei de almoçar e jantar no vaso. Eu já cansei de sair do restaurante no meio do jantar e ir pro vaso. Se eu comer aqui, você já viu aquele ditado que chocolate quente é bosta de repente. Então, se eu comer um chocolate quente aqui agora, eu vou ter diarreia. Tá entendendo? Entendi. É muito difícil eu não ter. E às vezes as pessoas fizeram o teste de mim, não deu no dia. Mas eu sou assim. Então, eu estou contando esse negócio aqui que é muito engraçado, coisa da minha vida. Mas é o que você está falando mesmo. Cada um é diferente. Eu também falo muito com as pessoas que tratam comigo. Não se compare. Não se compare. Você é você. Então, assim, ó, fulano de tal não faz exercício na escola e a voz dela é perfeita, mas você não é ela. É isso aí. Então, você tem que ser o exemplo lá na sua escola e fazer o exercício. Mas os exercícios são ridículos. Azar. Faça. Tá fazendo bem para você? O cantor é a mesma coisa. Mas que fulano bebe, Vai fazer, né? canta. Azar é que fica sem Pois cantar. gente, você não é ele. Então, cada corpo, ele reage. Por isso que eu digo que cada paciente, ele é único. A gente precisa cuidar dele num todo. Não é apenas uma prega vocal. Eu amo o que eu faço, gente. Eu sei disso. Eu amo isso. Porque eu não cuido só do sonho. Eu sempre falo lá no consultório assim, ó. Eu não cuido de gente, eu cuido do sonho das pessoas.
Então, o sonho das pessoas valem muito, sabe? Então, eu vejo ele num todo. Eu tinha uma paciente que ela estava com uma fenda que a gente não conseguia fechar de jeito nenhum. Fazia exercício, fazia exercício, fazia exercício. Troquei ideia com a doutora Karine, troquei ideia com a Priscila. Eu falei, mas não é possível que essa fenda não fecha. O que está acontecendo? Aí, um certo dia, ela foi me contar que foi para um quiropraxista, um fisioterapeuta, porque ela tinha caído, tinha lesionado a escápula. E ela era tensa justamente do lado que eu não conseguia fechar. Ó, que loucura. Aí eu conseguia fazer com a prega vocal esquerda, viesse, mas a direita não vinha. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a fazer os exercícios, mudei estratégia, né? Por causa disso, aí já pedi ela para ir no médico para tomar anti-inflamatório, porque essa lesão que ela tinha aqui irradiava para cá, que é tudo interligado. Irradiava para cá, que aí trazia uma tensão para esse lado de cá, então ela não conseguia fazer. Então ela começou a fazer pilates, procurou o quiropraxista, procurou um fisioterapeuta, procurou um médico, tomou um anti-inflamatório. E o que aconteceu? A fenda fechou. Então é muito Tudo legal. Só que eu preciso que conte tudo. Eu tenho que saber se você tem intolerância, é o que você contou, ó. Se você come uma coisa e vai no banheiro, eu preciso saber. Entendi. Se você tem bruxismo, eu preciso saber. Se você ronca, eu preciso saber. Entendeu? É um cuidado de tudo, né? Para todo. Até o corpo é uma coisa só. Né? Exatamente. Eu estava com suspeito de uveíte, que é uma inflamação nos olhos, e ela pode chegar a cegueira. E eu fiquei louco. Aí lá vai eu fazer exame. A mulher me registrou de cima para baixo, eu devo ter feito uns 60 exames. Uhum. Eu falei, que tem isso, doutor? Eu falei assim, minha filha, nós somos uma coisa só. É isso mesmo. Nós somos uma coisa só. Eu tenho paciente com uveíte que eu descobri que estava com problema na coluna. Aí. Falei, você tá brincando? Ó. Aí mandou fazer o negócio do reumatismo. Falei, mas reumatismo? Então, graças a Deus eu não tive nada. Mas ela descobriu que eu tive uma herpes pequenininha e que isso poderia estar influenciando. Sabe o que chegou no final? Estado emocional. Aí. Tá vendo como que é emocional? Gente. E às vezes você ficava roxa de alergia. E eu já fui tudo que você imaginar de médico. E aí ele falou, eu tô achando que o seu é emocional. E aí eu fui tratado emocional. Não tratei até hoje, tô doido do mesmo jeito, mas também já melhorei bastante. Aqui deixa eu te falar uma coisa. Você não vem dar mais exemplo, não, tá? Não, vou dar não. Cuida da voz, cuida da voz. Mas presta atenção que eu vou te falar. Vou te fazer uma pergunta. Pode. Eu vejo um cara falando que tem um sonho de jogar futebol, que eu gosto muito. Eu vejo ele abrindo mão de estudar colégio, de morar com a família, só tem 12, 13 anos, eu conheço muita gente. De pagar um preço enorme. E depois que ele é profissional, ele ainda continuou pagando um preço enorme de concentração, daquele negócio tudo. Beleza, ele ganha por isso, mas ele abriu mão de muita coisa. A pergunta é, uma pergunta com exclamação. Será que os cantores da nossa geração não pagam esse preço realmente para cuidar da voz, para ser um cantor? Infelizmente, são poucos. Será que esse cara que quer ser jogador, ele tem um sonho maior do que um cantor? Não. É tudo sonho. Não é? Eu posso contar a minha história? Lógico. Antes de ser fonoaudióloga, eu fui bancária há 7 anos. Eu formei em administração antes de ser fonoaudióloga. E aí? Porque na época que eu tenho família de músicos, né? Então eu canto também, minha família é toda de músicas. Eu queria mexer com a música de qualquer jeito. E aí eu fui escolher uma graduação que me desse essa oportunidade de mexer com cantores e eu descobri a fonoaudiologia. Só que na época, a gente não tinha condições financeiras de pagar a faculdade. E aí, olha o meu tamanho do meu sonho. Por isso que eu quis contar essa história. O meu sonho também não era maior do que o de um cantor, né? Eu pensei, não, eu consegui uma bolsa na administração, passei na administração, consegui uma bolsa. E pensei, eu vou fazer administração, vou conseguir um emprego, vou conseguir pagar minha fono. Fiz administração, consegui o emprego, fui bancária. Com o dinheiro do banco, aí eu formei em administração em dezembro. Em janeiro eu já estava fazendo vestibular para a fono. Entrei com o banco, eu paguei a minha faculdade
e precisei sair na época dos estágios. Eu fiz todas as minhas matérias presenciais que eu podia fazer e larguei mão dos estágios porque eu não podia abrir mão do meu salário, né? Para eu pagar. Então, eu paguei toda a faculdade. Depois, eu saí do banco, eu fui fazer os meus estágios. Então, eu formei depois da minha turma, que foi aí que eu conheci a Kézia. Legal. Aí a gente fez alguns estágios juntas, algumas matérias juntas, então a minha turma formou primeiro do que eu. E eu tive que começar a trabalhar com uma loja de maquiagem para eu conseguir também bancar os meus estágios. E aí depois, a minha irmã psicóloga, a gente juntou e nós duas abrimos o consultório e fomos caminhando aos pouquinhos. Nessa época eu não Legal. trabalhava só com voz. E aí eu fui fazendo o meu nome aos poucos e agora, graças a Deus, hoje eu consegui trabalhar só com o que eu gosto. Hoje eu sou especialista em voz, trabalho, Muito forte. trabalho com cantor e professor e sou extremamente realizada. Esse tempo eu Legal. demorei, assim, foram 10 anos. Então é uma estrada muito grande para a gente alcançar o que a gente sonha e não desistir. Por mais que as pessoas digam assim, ah, Leila, já ouvi falar assim, ó, você vai sair do banco, um salário desse para ser fonoaudióloga? Meu Deus, fonoaudióloga não ganha dinheiro. E ficava falando desse jeito, mas o meu sonho era muito maior do que essas falas. Então eu não deixava ninguém me impedir. Eu sei que o cantor, ele passa por isso. Ele passa, uai, você vai ser cantor, mas você vai trabalhar com o quê? Né? É sempre assim. O cantor, ele não pode, não é uma profissão. Músico não é uma profissão. Músico não é uma profissão, mas gente. Se você faz com muito amor, se você faz com muita dedicação, com muito estudo, com honestidade, você vai aonde você quiser. Olha, deixa eu te falar, eu vou acrescentar uma coisa aí, nesse testemunho seu. Eu tinha uma psicóloga, Deus a tenha, morreu, a doutora Sônia, e ela falou uma coisa comigo assim, sabe o que as pessoas precisam aprender? O que é ter sonho e o que é ter desejo. Sonho é uma vontade muito grande, e desejo é quando você abre mão de alguma coisa. Eu digo que você abriu mão de muita coisa. Muita? E eu vou acrescentar, você teve filho, não teve? Tive uma menina. E você não parou de trabalhar, Do jeito, né? você contornou. E ela foi prematura, hein? Pois é. Ficou Então assim, internada. você não deixou de trabalhar. Tem muita gente que fala, agora eu tenho filho, eu não posso trabalhar. Sempre culpando o filho, né? Sempre, A culpa é sempre do outro, né? sempre do Muito outro. mais fácil. Então eu vi em você também. Você é prima do Neno, né? Sou. A gente, ó, Neno aí, fala comigo, Neno. Neno me enrolou. Nunca veio aqui no podcast. Enrolado. Vou mandar mensagem para ele. Eu sou a prima do Neno e do Cristiano Caldas. Cristiano Caldas. Então assim chega, né? Quem conhece aí. É outro que eu preciso trazer aqui. Grande tecladista aí. Maravilhoso. Reconhecido no Brasil todo aí, né? Mas, Leilane, é impressionante como que as pessoas têm visto a música como entretenimento. Eu sempre falo, gente, música é profissão. Depois o cara fica com raiva que ele fala assim, qual que é a sua profissão? Músico. Não, além disso, o que é que você faz? Um episódio que eu apresentei num podcast, assiste, gente, o Enéas Xavier e o Adriano Campanhano. Ele falando sobre profissionalismo. Eu perguntei, vocês estudam ainda? Ele falou, Fernando, nós estudamos. Da mesma forma ou mais do que quando a gente começou, há 30 anos atrás. Eu me dedico a parte do dia para estudar, o Adriano falando. E à tarde eu aplico aquilo, e o Enéas está na aula, estudando harmonia para ser professor. Eu falei, cara, nós estamos falando de gente consagrada, que já tocou com Deus no mundo todo, e os caras se profissionalizaram. E ele falando sobre, não é só tocar, ter boa conduta, bom relacionamento, não perder voo, chegar na hora do ensaio, tirar repertório. Então, a gente vê que você na sua profissão não é só também saber da patologia, do estudo, mas é amar o que fazer. Exatamente. Né? E outra coisa que eu sempre falo também é que os cantores, eles têm que entender que eles estão ali para mudar vidas. O objetivo deles é mudar as vidas. Então, você veio para trazer a alegria. A pessoa, ela tem que sair melhor do que ela chegou. Verdade. Então, se for para escutar vocês, que escute dessa forma, que eles saiam do lugar onde eles estavam e melhor do que eles chegaram. É o que eu prezo no meu consultório. As pessoas chegam lá, eu quero que elas saiam melhor do que elas entraram. Ó, gente, eu sou um privilegiado por Deus, que eu estou cercado de gente profissional de qualidade, de poder nos atender, né?
Eu não ganho comissão aqui não, viu, gente? Eu só gosto de indicar gente boa. Aquela menina participou aqui comigo também, a Priscila de Frente com a Fundo. Aham. Ela participou aqui com o podcast também. E é tão bacana ver vocês tudo junto. Eu falei que eu só dou fazer um evento para vocês, sabe? Eu preciso fazer isso. Um evento de fono mesmo, juntar todos os fones de Belo Horizonte, porque eu acho que seria levar os cantores Sim. para a gente bater um papo, pra tirar essas dúvidas, contar as experiências. Porque eu acho que depois desse podcast aqui, hoje foi uma aula, né? Hoje foi uma aula sobre, eu sei que o tempo é pouco, nós estamos no final, mas isso tudo que você falou aqui, realmente eu já era preocupado. E agora com meus cantores eu vou ficar mais preocupado ainda. Porque o Ricardo, por exemplo, ele já veio de um diagnóstico, não sei se eu vou falar bem, de infância, de que lá que ele tem um negócio nas pregas lá, né? Tem um negócio lá, e a Priscila descobriu, eu falei, Ricardo, você é doido. Nós tivemos que gravar um DVD, teve que sair e gravar 3 meses depois. Eu não sabia, né? E agora, eu falei, Ricardo, falei com ele esses dias para trás, antes do violão, antes da aula de canto, antes da aula de guitarra, antes de qualquer coisa, é cuidar da voz. É. Não, eu falo que é tipo assim, ó, você não tem lá o seu orçamento, fazer compra, água, luz, academia, fono. Tem que ser, já tem que estar no orçamento, gente. Mas aquilo que é prioridade da vida da gente, vira necessidade. Exatamente. Às vezes você não está cuidando da sua voz porque realmente você não quer ser cantor. Você quer só brincar, falar que canta, né? Eu já te falar uma coisa, eu quero que você dê suas considerações finais. Antes disso, eu quero que você fale para aquela câmera ali, aonde você está, como é que chama a sua clínica, seu endereço. Fala lá. Na verdade, eu atendo lá no Eldorado, em Contagem. É Clínica Leilane Caldas mesmo, não tem, é um consultório, é o meu consultório. Dá um endereço aí. Rua A, número 160, bairro da Glória, Contagem. E estou no Instagram, @Leilane Caldas. Fono, me acompanha lá. Eu sempre estou colocando vídeos. Dicas, você dá algumas dicas, né? Tô com dicas, vídeos. E tá sendo muito legal, assim, o Instagram. Eu espero vocês lá. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Leilane, muito obrigado. Tudo que é bom passa rápido. Não é? Te agradeço demais. Quem que você dê essas considerações finais? É o que eu quero dizer para vocês que são profissionais da voz. Não desista do seu sonho. Faça o outro feliz. Transforme a vida deles. Que eles saiam melhor do que entraram nos lugares onde que for assistir vocês. Combinado? Top demais. E ela falou que estaria nervosa, né? Aqui com o Jean não fica nervoso. Leilane, muito obrigado, viu? Eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um ensinamento, foi um aprendizado hoje, nós aprendemos muito. Que bom. Espero que o povo de casa bem possa aprender. E você que é cantor, faça a diferença mesmo. Seja um profissional da voz. E você que usa a voz também, que não é cantor, a gente falou muito de cantor porque é a nossa área, mas né, você veio falando que tem muita demanda de professor, vai cuidar da sua voz também. Tamo junto, Deus abençoe!